Boa noite a todos. Vamos começar mais uma Central Jovem. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar. Então, oremos para começar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por este dia. Senhor, eu te agradeço por cada um de nós, Senhor, que é livre, Senhor, para te servir e te adorar, Deus. Nos dá, Senhor, um bom tempo de reunião, Senhor, que a gente consiga estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Deus. Também te agradeço, Senhor, por cada líder da Central Jovem, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, a esse ministério, Senhor. Que possamos, em primeiro lugar, olhar para Ti, Deus. Também te peço que abençoe o Wendel, que vai trazer a palavra para nós, Senhor, que venha de encontro aos nossos corações. E te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, agora a gente vai ter o nosso momento de louvor com 2 músicas. E é isso aí. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te
adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Então tá, agora vamos passar para o nosso momento de estudo, que vai ser com o Wendel. Então vou passar a palavra para ele. Você já conhece, ele já é de casa, então sinta-se à vontade. Obrigado, Andressa. Então vamos ter o nosso momento de estudo agora. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Estou usando 2 computadores. Então tá, vamos começar o nosso... Deixa eu aqui. Alô. Pronto. Então tá, vamos ao nosso momento de estudo. Estamos numa série de estudos no livro de Filipenses, né? Já tivemos 2 estudos e é um prazer muito grande estar aqui essa noite com vocês e dar continuação no estudo da carta de Filipenses. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 1, versículo do 12 ao 18. Então, para nosso tempo de estudo essa noite, o tema que eu quero trazer é alegria em meio às circunstâncias. Então, para esse tema, eu quero ler com vocês Filipenses 1, do 12 ao 18. Se você quiser acompanhar comigo aí na sua casa o texto bíblico que eu lerei agora, eu vou ler a versão Nova Almeida atualizada. Filipenses 1, do 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, Filipenses, ele é uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Filipos. E ela foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. E mesmo essa carta sendo escrita num contexto de prisão, o tom da carta é um tom de alegria e agradecimento aos irmãos de Filipos. Os irmãos de Filipos ajudavam Paulo no seu ministério, financeiramente falando, e Paulo decidiu escrever uma carta para eles, de agradecimento e dando conselhos para eles, e em nenhum momento ele tem um tom de tristeza, de reclamação por estar preso. Então, esse é o tom de toda a carta de Filipos que Paulo escreveu. Quando olhamos para Cristo, a nossa alegria independe das circunstâncias. Isso eu consigo ver na vida de Paulo aqui nesse texto. Então, ao longo desses versículos, vamos ver 3 atitudes corretas
que Paulo teve diante das circunstâncias e adversidades que ele enfrentou. A primeira foi que ele se alegrou mesmo quando as coisas pareciam estar dando errado. A gente pode ver isso no versículo 12, que diz: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Um dos maiores desejos que Paulo tinha era de ser missionário em Roma. E isso era estratégico porque Roma era a capital de um império grandioso daquela época. Então, se ele chegasse com o Evangelho ali e conseguisse ganhar algumas pessoas para Cristo, como era uma capital muito importante, o Evangelho poderia se espalhar rapidamente pela Europa. E então esse era o desejo de Paulo. Paulo, ele queria entrar em Roma como um evangelista, como um missionário. Mas o que aconteceu? Ele entrou como prisioneiro. Então Paulo ele poderia ter escrito uma carta de lamúria, de lamentação, de tristeza, falando: nossa, meus planos deram errado, eu queria entrar como missionário, plantar muitas igrejas ali, mas eu estou entrando como um prisioneiro. Mas não foi isso que ele fez. No versículo 12 a gente consegue ver que ele resume apenas como as coisas que me aconteceram. E que coisas foram essas? Ele foi preso ilegalmente, quase espancado até a morte. Então os judeus queriam espancar ele porque achavam que ele estava profanando o templo, colocando gentios dentro. Então pegaram para açoitar eles. Então ele foi preso injustamente. Então ele era um cidadão romano de nascença e ele tinha o direito de pedir apelação a César, para ser julgado por César. Isso era um direito de todo cidadão romano. Então ele já estava preso justamente, ele, não, me mande até César, e daí ele enviaram ele para Roma para ser julgado por César. Então ele estava indo para Roma como prisioneiro e não como missionário, livre para plantar igrejas. Então ele foi enviado a Roma. Beleza. E quando ele estava a caminho de Roma, o navio onde ele estava naufragou. Em Atos 27 descreve bem isso, é um trecho bem intenso da vida de Paulo. Então ele naufragou o navio dele, ele ficou 3 meses preso na ilha de Malta. Depois de 3 meses, finalmente pegaram eles lá e continuaram a viagem até Roma para ser julgado. Então, talvez você esteja pensando aí que, nossa, esses acontecimentos na vida de Paulo foram sucessão de fracassos. Se ele colocasse isso no currículo dele como missionário, nossa, eu vou para Roma, vou ser missionário, vou plantar muitas igrejas. E ele foi preso injustamente, naufragou quando estava sendo preso. Então, praticamente, olhando de fora, estava tudo dando errado, era uma série de fracassos na vida de Paulo, né? Mas não foi para um homem determinado e preocupado em falar de Cristo e do Evangelho. A alegria de Paulo, ele não vinha das circunstâncias ideais. Então não era por tudo estar perfeito ou não que Paulo tinha alegria ou não. Era independente das circunstâncias. Ele se alegrava em ganhar outros para Cristo. E se as circunstâncias favoreciam o progresso do Evangelho, era só o que importava para ele. Então, não importa a situação que ele estava, se aquela situação levava o progresso do Evangelho, então para ele era o suficiente e era motivo de alegria para ele. O termo progresso, ele significa avanço pioneiro. Ele é um termo militar que se refere aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Então esse era o significado de pioneiro no contexto militar dos gregos. Então, o Paulo descobriu na realidade que ele não se encontrava confinado em uma prisão, pois essa sua situação, aparentemente ruim, havia aberto novos campos de ministério. Ele viu novas oportunidades de ministério. Não pude ir para Roma como eu tinha planejado. Então, todo esse contexto novo, ele viu como uma oportunidade nova de ministério. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre Charles Spurgeon, o famoso pregador inglês. Mas poucos devem ter ouvido falar, devem ter conhecido a história da sua esposa, Susana. Eles, quando eram recém-casados, a Susana descobriu um
uma doença muito crônica que deixava ela muito debilitada. Então, tudo indicava que a única forma que ela poderia ajudar no ministério do seu marido era orando por ele e apoiando só, mas sem poder trabalhar ativamente, porque a doença era muito crônica. Mas Deus colocou em seu coração o desejo de compartilhar com outros pastores e missionários os livros que Charles Spurgeon escrevia para missionários e pregadores que não tinham condições de comprar os seus livros. Então, em pouco tempo, esse desejo dela levou à criação do Fundo para Livros. Então, essa obra ajudou, essa iniciativa da Susana possibilitou que milhares de missionários e pregadores pudessem ter em mãos um material de ótima qualidade para se preparar, para usar nos seus ministérios. E, aparentemente, ela não poderia fazer nada para contribuir no avanço do Evangelho. Então, ela conseguiu transformar aquela situação em uma oportunidade. Deus deseja que seus filhos levem o Evangelho a novos campos. Ele deseja que sejamos pioneiros e, às vezes, ele cria situações em que não podemos ser outra coisa senão pioneiros. Às vezes, Deus nos coloca em situações muito difíceis para que a gente não seja além do que pioneiros e levar o Evangelho adiante. Então, Deus usa essas situações para o progresso do seu Evangelho. Então, quando olhamos para Cristo, a nossa alegria independe das circunstâncias. A segunda atitude correta que Paulo teve, a gente pode encontrar no versículo 13. Ele se alegrou mesmo perdendo a sua liberdade. O versículo 13 diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Os romanos, eles não imaginavam que as algemas que eles colocaram em Paulo o libertariam em vez de prendê-lo. Em 2 Timóteo 2,9, Paulo fala: é por ele que estou sofrendo as algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Então, em vez de reclamar das suas algemas, que estava preso com os soldados, Paulo pediu que Deus as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho. E Deus respondeu sua oração. Essas algemas de Paulo deu a oportunidade a ele de ter contato com pessoas perdidas. Ele teve contato com pessoas que talvez de outra forma ele não teria esse contato. Ele estava escoltado e preso com a guarda pretoriana. Então, ele era algemado 24 horas por dia com um soldado. Então, o turno de um soldado era em torno de 6 horas. Então, pelo menos por dia, Paulo tinha contato com 4 soldados. E uma guarda pretoriana tinha em torno de 10.000 pessoas. Então, ele ficou um tempo preso aí e todo dia ele tinha contato com 4 pessoas. E Paulo, sendo Paulo, pregava a palavra, compartilhava do amor de Deus para aqueles soldados, e ele não escalava, ele se tornou aquela oportunidade, aquela situação que parecia ser um beco sem saída, estou no fundo do poço sem poder pregar o Evangelho, mas ele transformou aquilo em uma oportunidade. E muitos daqueles soldados se converteram. Paulo estava no contexto da alta cúpula da casa de César. Então, muitos dali também se converteram. Então, Paulo ele pôde levar o evangelho à guarda de elite pretoriana. Isso seria talvez impossível se ele tivesse ido como uma pessoa livre para Roma. Então, às vezes, Deus precisa colocar algemas em seu povo para que realizem um avanço pioneiro que não poderia acontecer de outra maneira. Então, muitas vezes, o povo de Deus passa por dificuldades. A igreja primitiva, o momento que a igreja teve a maior expansão e tão rápida, foi o momento que a igreja foi mais perseguida. Então, às vezes, Deus coloca algemas, coloca perseguições para que o evangelho se expanda e que o progresso do evangelho seja alcançado, né? Tem um missionário lá no Ceará, que ele foi missionário por muitos anos e ele plantou muitas igrejas, era um servo de Deus. E ele teve um câncer, acho que na perna, na bacia, e ele aos poucos foi definhando, aos poucos foi
se debilitando. Nos últimos dias da sua vida, ele estava internado no hospital. Muitos missionários e pastores irmãos da igreja também, iam até lá para consolá-lo, para encorajá-lo. Mas eram esses irmãos que iam visitar ele que saíam encorajados de lá. Então, ele transformou aquela situação em uma oportunidade de pregar o evangelho. Muitos médicos que cuidaram dele daquela época, se eu não me engano, um médico e algumas enfermeiras se converteram pelo testemunho dele, a paz que ele tinha, a visão que ele tinha da eternidade. Isso chamou a atenção daquela equipe médica que cuidava dele. Então, ele transformou a situação ruim em uma oportunidade. E isso a gente só consegue quando a gente está com os olhos focados em Cristo. E aí a gente consegue olhar para a situação de uma maneira diferente. Quando existe determinação, olha-se para as circunstâncias como oportunidades de Deus para o avanço do Evangelho. E há alegria com aquilo que Deus fará, em vez de reclamar por aquilo que Deus aparentemente deixou de fazer. Então, quando a gente está olhando pela ótica de Cristo para os problemas, a gente vê o que Deus pode fazer através daquilo, em vez de reclamar do que Deus não fez ou deixou a gente passar por aquele problema. As algemas de Paulo, elas também serviram para encorajar os irmãos de Filipos. Olha o que diz o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, essa atitude alegre de Paulo, essa conduta diferente de Paulo, levou os cristãos de Roma eles foram encorajados a testemunhar de Cristo com mais ousadia. Eles disseram, nossa, Paulo está preso, está praticamente com as possibilidades esgotadas de levar o evangelho adiante, e olha a alegria que ele tem, olha, ele está fazendo tudo o que pode ao redor dele. Então Deus colocou essa visão em Paulo. E isso provocou um constrangimento nos irmãos de Filipos a eles pregarem o evangelho com mais ousadia. Então, até na igreja de Filipos, que Paulo nem estava presencialmente, foi influenciada por essa atitude correta. Talvez as algemas que você esteja enfrentando neste momento não seja tão extrema quanto as de Paulo. Talvez você não está preso, você não está numa situação tão crítica de privação como Paulo. Mas certamente Deus pode usar esses momentos difíceis da sua vida da mesma forma. Então, talvez nesse momento de pandemia, você está muito tempo trancado dentro de casa, talvez você perdeu o seu emprego. Cada um tem suas dificuldades, tem seus problemas e suas lutas. Mas cabe a nós buscarmos, olhar para Cristo e vermos como podemos tornar essa situação que aparentemente é ruim e só traz sofrimento em um momento bom, em um momento de alegria, um momento de usar aquilo para o progresso do Evangelho. Então, quando olhamos para Cristo, a nossa alegria independe das circunstâncias. E a terceira atitude correta que Paulo teve, a gente pode ver no versículo 15. Ele se alegrou mesmo quando não tinha o apoio dos outros. O versículo 15 diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. A igreja de Roma estava dividida. Alguns grupos pregavam a Cristo com sinceridade, realmente buscando a salvação dos perdidos, e outros pregavam por motivos errados. Então isso complicava ainda mais a vida de Paulo. Aqueles que eram rivais de Paulo, eles chegavam para as pessoas e não perguntavam, você já aceitou a Cristo ou não? Eles perguntavam, de que lado você está? O de Paulo ou o nosso? Então, eles tinham motivos egoístas e por inveja e rivalidade contra Paulo. Então, eles não tinham a motivação correta. Mas o objetivo de Paulo era glorificar Cristo e levar as pessoas a seguir o Senhor. Esse era o maior objetivo de Paulo. E o objetivo dos seus opositores era promover a si mesmo e angariar seguidores para si. Eles queriam números, eles queriam ter mais seguidores do que Paulo, então tinha essa divisão na igreja de Roma. Infelizmente, esse tipo de politicagem religiosa ainda existe nos nossos dias de hoje. Em muitas igrejas, muitos brigam por querer ser
eu sou filho na fé de um fulano ou de outro, e isso acaba enfraquecendo. A gente acaba lutando pela coisa errada, né? Então, Paulo, ele se alegrou não pelas motivações egoístas dos seus rivais, mas pelo fato que eles pregavam a Cristo. Paulo via que eles estavam pregando o evangelho correto, o evangelho certo, mas com essa motivação de ganhar mais almas do que Paulo, de, vou ter mais membros do que Paulo, mas Paulo se alegrava, olha, você está levando o evangelho adiante, não importa se essa pessoa se converteu comigo ou se converteu com você, o que importa é que essa pessoa se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se alegrava mesmo quando não tinha o apoio dos outros. Em geral, é difícil aceitar críticas, especialmente quando estamos passando por situações difíceis, como era o caso de Paulo. Ele estava preso, ele estava algemado, ele não tinha o apoio das pessoas e ainda era criticado, tinham pessoas tentando minar o seu ministério, mas mesmo assim, ele tornou cada uma dessas possibilidades, dessas circunstâncias, em possibilidades de um progresso do evangelho. E ele só conseguiu isso porque ele olhava para Cristo, e é Cristo que dava essas oportunidades para ele. Então, quando olhamos para Cristo, a nossa alegria independe das circunstâncias. Por causa das algemas de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa dos críticos de Paulo, Cristo foi pregado. Então, os críticos estavam criticando Paulo, mas eles estavam levando o evangelho. Então, Deus, ele quer que sejamos instrumentos dele no progresso do evangelho. Você consegue levar o evangelho de Cristo a lugares onde seu pastor talvez nunca terá acesso. Amigos da faculdade, trabalho, amigos pessoais. A gente tem acesso a pessoas que talvez, tem abertura com pessoas que talvez o nosso pastor, outros irmãos mais experientes não tenham acesso. Então Deus quer te usar para o progresso do seu evangelho. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus e busque ter a ótica de Cristo para transformar as circunstâncias ruins em possibilidades do progresso do evangelho. Te desafio essa noite a se colocar como instrumento de Deus e a assumir esse compromisso como pioneiro de Deus. O segredo da alegria de Paulo é que ele não olhava para Cristo através das circunstâncias. Ele encarava as circunstâncias através de Cristo. Então ele tinha a ótica de Cristo em todas as situações da sua vida. E com isso ele sempre buscava o progresso do evangelho em qualquer situação. E com isso, quando a gente olha para Cristo, a nossa alegria independe das circunstâncias. A gente não... porque muitos... minha alegria é quando eu tenho um bom salário, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um emprego, eu tenho uma conta do banco cheia. Não é nada ruim, não tem nada contra buscar essas coisas. Mas se a nossa alegria está embasada nisso, quando essas coisas se vão, a gente perde o sentido da vida, a gente perde a motivação de viver. Então, se os nossos olhos estão em Cristo, então qualquer circunstância que venha a acontecer, a gente ainda vai se alegrar porque a nossa alegria está em Cristo. A gente vai transformar aquela situação de adversidade em uma possibilidade do progresso do evangelho. Então, quero te desafiar a ser um pioneiro de Deus nessa vida. Vamos orar para encerrar. Pai querido, então em tua presença, Pai, quero te agradecer por esse momento que podemos estar aprendendo mais a tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar aplicando os teus ensinamentos, as tuas verdades ao coração de cada um aqui essa noite que está assistindo essa live, Pai, que possamos realmente ser desafiados a ser pioneiros de Cristo, Pai, possamos transformar as nossas situações ruins, nossas diversidades em possibilidades do progresso do Teu Evangelho, Pai. Para isso precisamos olhar para Ti, Pai, que possamos ter os olhos fitos em Ti, Pai, e assim possamos nos alegrar verdadeiramente em Ti e que a nossa alegria não dependa das circunstâncias, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para a Andressa. Está contigo, Andressa. Então tá, obrigado, Wendel, que possamos nos alegrar olhando para Cristo em primeiro lugar. Eu queria lembrar vocês que assim que terminar a live, nós teremos os nossos pequenos grupos. Então, se você não se inscreveu ainda, procure um de nós, ou se inscreva
no link. Eu não sei onde está o link, mas ele vai aparecer para você se inscrever. Então, se você não sabe como fazer, fale com um de nós que a gente vai atrás e vai te ajudar. Só lembrando, grupo de casais com a Mirna e com o Cristiano, grupo misto com a Sara e o Wendel, grupo só para meninos comigo e grupo masculino com o Vitor. Então, se você não tem um grupo ainda, eu te encorajo a esse tempo para poder compartilhar do que tu ouviu agora no estudo e também para te poder orar e falar um pouco da tua vida, como é que tá a pandemia, como é que tu tá se virando em casa, então que tu possa ter esse tempo especial aí junto com o pessoal dos PGs. Então agora a gente vai ter uma última música e é isso aí. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Então tá, pessoal, a nossa live está chegando ao fim. Eu vou fazer uma oração para finalizar. E também queria lembrá-los que a gente vai ter um vídeo no final da live, porque esse mês é o mês da juventude batista, do jovem, do adolescente batista, nós vamos ter um vídeo no final da live. Então, eu vou fazer a oração, depois teremos o vídeo. Querido Deus, a gente te agradece, Senhor, por esse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pôde ouvir da tua palavra, Senhor, e que a gente possa não somente ser ouvintes, e sim praticantes do que a gente ouve, Deus. Eu te peço, Senhor, que tenhamos os olhos em Ti, Senhor, para que possamos passar pelos momentos difíceis, Senhor. Te
peço por cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos dá um ótimo domingo amanhã, Senhor. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então tá, boa noite a todos. Sejam todos. Te agradeço por me libertar e salvar. Para a honra, a glória, pra sempre, autor da salvação. O tema hoje que eu quero trazer é escolhas e seus resultados. Então, aqui a gente vê que a palavra de Deus, né? Portanto, livro de Provérbios. O texto dessa noite está lá em Colossenses. Isso por si já traz estresse, traz medo. Nesse capítulo, no capítulo 14, Pagar um elevado preço por miséria de cidadania. Então, eu vou dar uma lidinha rapidamente para vocês. Agradecemos também por esse tempo que agora a gente pode estar como jovens reunidos. Então tá, pessoal. Todos muito bem-vindos. Escrever um livro que chama Gifted Hands, né? Pequenos grupos, para compartilhar o que Deus falou no nosso coração. Então, fique à vontade, pastor Thiago. A palavra é sua.